sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na primeira parte da nossa congregação, neste sábado, nós vamos ler o capítulo 8 do livro de Esdras. Continuando aqui a nossa passagem por esse livro, então, capítulo de número 8. Agradecemos ao Senhor porque Ele está presente conosco o tempo todo, todos os dias da nossa vida, para nos guiar, nos confortar, dirigir-nos em toda a palavra, em toda a verdade. Enquanto lemos essa palavra, Ele estará agindo em sua vida, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Esdras 8. São estes os cabeças de famílias com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Ratus. Dos filhos de Secanias. Dos filhos de Parós, Zacarias. E com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Racatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai, Zabude, e com eles 70 homens. Ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias. Passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram sábios. Enviei-os a Ido, chefe de Cassifia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Cassifia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18. E a Razabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos, e os filhos deles, 20. E dos servidores do templo, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas,
220, todos eles mencionados nominalmente. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então separei 12 dos principais, isto é, Serebias, Rassabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram para a contribuição para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata e em objetos de prata 100 talentos, além de 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 daricos e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como ouro. Disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai-os e guardai-os, até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas, e dos cabeças de famílias de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos, para trazerem a Jerusalém, à casa de nosso Deus. Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No 4º dia, pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Fineias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Aleluia. Estamos passando pelo livro de Esdras, e o contexto histórico deste livro data do último avivamento da antiga aliança, quando o povo de Deus era um povo nacional, a nação de Israel. A restauração, esse último avivamento de Israel, foi o período que recebeu o nome de período da restauração, porque o povo foi restaurado da Babilônia de volta para a sua nação,
para reconstruir a nação, as cidades que foram destruídas, reconstruir a capital Jerusalém e reconstruir o templo que Salomão, filho de Davi, havia construído e o rei da Babilônia, Nabucodonosor, havia destruído. Muito bem, dentro desse contexto, então, nós lemos aqui muitos nomes, muitas listas de nomes, porque Esdras, no seu livro que era inspirado por Deus, palavra de Deus, talvez ele nem soubesse nisso, ele também estava trazendo aqui um relatório de todas as pessoas e dos objetos que vieram da Babilônia para voltar e reconstruir a nação de Israel. Esdras era um sacerdote, era um levita. Só no Antigo Testamento havia esse tipo de sacerdotes. Muito bem, eu queria aproveitar um fato que Esdras mesmo declarou, aqui no versículo 21, que quando eles estavam reunidos com toda essa turma que ele citou aí o nome, e com todos esses objetos, né, junto ao rio que se chamava Ahava, esse rio, próximo ali ao rio Tigre e Eufrates, um dos braços do rio Eufrates, eles se reuniram ali para dali ser o ponto de partida para voltar para a nação de Israel. Ali então, Esdras declarou aí no versículo 21 que ele apregoou um jejum. Eu gostaria de aproveitar esse texto para nós entendermos o que significa o jejum cristão, porque existem na Bíblia dois jejuns: o jejum da antiga aliança, que leva o nome hoje de jejum judaico, e o jejum da nova aliança, que é o jejum cristão. Esses dois jejuns são diferentes. Bom, em primeiro lugar, jejum é abstenção de alimentos, tá? Deixar de comer por algum tempo. Estou dizendo isso porque uma vez alguém falou para mim: eu estou fazendo jejum de televisão. Aí eu perguntei: você come televisão? Não faz mal, não? Jejum é do que você come, tá? Jejum é algo exclusivo de comida, tá? De nutrição. Qualquer outra coisa que você deixar é uma abstenção. Então você está se abstendo por um tempo de ver televisão. Que bom, tá? Tomara que você se abstenha pelo menos 50 anos de ver televisão, que vai ser muito bom para você. Qualquer coisa é uma abstenção. Agora, abstenção de comida, aí sim é jejum. Ok? Para entendermos na palavra, então, a Bíblia Sagrada ensina dois jejuns. O jejum judaico, que era o jejum da antiga aliança. Como ele era o jejum da antiga aliança, ele não vale mais agora na nova aliança, onde o povo de Deus agora não é mais a nação de Israel, que está lá no Oriente Médio. Não, agora o povo de Deus se chama igreja, não é mais um povo nacional, é um povo espiritual, composto de todas as pessoas verdadeiramente convertidas a Jesus Cristo. E não importa de que nação essas pessoas sejam, tá? Deus tem pessoas convertidas de todas as nações da terra. E essas pessoas convertidas a Cristo formam o povo de Deus da nova aliança, que não se chama mais Israel, se chama igreja. E para a igreja, jejum, a prática do jejum é diferente do que era na antiga aliança. Na antiga aliança havia leis para o jejum.
eles tinham um calendário. Na antiga aliança, o povo de Israel tinha um calendário anual de jejum, com dias marcados durante o ano. Aqueles dias eram dias que todo israelita ou israelense ou judeu deveria jejuar. E o judaísmo que continua na terra, continua praticando esse jejum judaico do Antigo Testamento. Além desse jejum que era marcado no calendário, que se chama então de jejum litúrgico, o jejum com dias marcados no calendário, tal dia do ano é o dia de todo mundo em Israel jejuar. Além desse jejum litúrgico, eles tinham convocações para jejuar. Aqui Esdras, antes de sair então lá da Babilônia, das margens do rio Ahava, para se deslocar então para Israel, ele apregoou um jejum. Ele falou para todo mundo jejuar, que não fala por quanto tempo, mas falou para todos eles jejuarem antes de começar essa viagem, pedindo ao Senhor, através desse jejum, que o Senhor os guardasse no caminho. Então, além do jejum litúrgico, que era com dias marcados no calendário judaico, além desse jejum, tinha as convocações. Por quê? Os sacerdotes poderiam convocar o povo a fazer um jejum, os reis podiam convocar a nação, os reis de Israel, na época que Israel era uma monarquia, o rei de Israel podia convocar a nação para fazer um jejum. E os profetas também tinham essa autoridade de convocar o povo para fazer um jejum. E também os juízes ou chamados de anciãos em Israel, eles tinham também a autoridade de convocar o povo para fazer um jejum, mesmo que não fosse o dia do calendário de jejuar. Então o jejum podia ser convocado, ok? Tudo isso que eu expliquei aqui sobre o jejum não tem nenhum valor no cristianismo. No cristianismo, tá? No cristianismo, a nova aliança, no Novo Testamento, a igreja de Jesus Cristo não possui calendário litúrgico. E como não possui calendário litúrgico, no cristianismo não existe, nos 365 dias do ano, nenhum dia que se diga assim: hoje é dia dos cristãos jejuarem. Não existe, tá? De acordo com a Bíblia, não existe. No Novo Testamento não existe calendário litúrgico e dentro desse calendário litúrgico, um calendário de jejum. Tal dia de tal mês é o dia dos cristãos jejuarem. Não existe isso no Novo Testamento. Na Nova Aliança não existe. Por que não existe? Porque Jesus Cristo não instituiu e Jesus Cristo não deu ordem nenhuma, nem orientação nenhuma aos apóstolos para instituírem, e nenhum dos 27 livros do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, não há instituição de jejum. Não existe no cristianismo jejum institucional, tá? Ou seja, um jejum especial dos cristãos marcado para tal e tal data. E por essa razão, também não existe no cristianismo convocação de jejum. Por exemplo, eu como pastor, eu não posso fazer o que Esdras fez aqui no versículo 21.
e apregoar para todos vocês que nós façamos um jejum. Irmãos, vamos fazer um jejum. Eu não posso fazer isso. Na nova aliança isso não existe. As pessoas que fazem isso hoje nas igrejas, elas estão abandonando a nova aliança e voltando para a velha. E voltar para a velha aliança significa negar Jesus. Você prefere jejum ou Jesus? É claro que você prefere Jesus. Amém? Muito bem. Então, aonde fica o jejum no cristianismo? No cristianismo existem 3 tipos de jejuns: o jejum espiritual, o jejum circunstancial e o jejum emocional. E esses 3 jejuns que eu vou explicar para vocês, que estão dentro do contexto da orientação do Novo Testamento, esses 3 jejuns não são coletivos. Na nova aliança não existe jejum coletivo, em que a gente então, uma coletividade, uma comunidade de pessoas, vamos jejuar juntos. Não, esses 3 jejuns, o jejum no cristianismo, ele é um jejum pessoal, é de cada pessoa e não de uma coletividade. Vamos começar pelo mais importante, o jejum espiritual. Qual é o jejum espiritual? É o mesmo jejum que o Senhor Jesus praticou. No início do seu ministério, todo mundo sabe dessa história, Jesus fez um jejum de 1 mês e 10 dias, ele jejuou 40 dias, muito tempo. E se você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, porque João não traz essa história do jejum de 40 dias de Jesus, só Mateus, Marcos e Lucas, e você vai perceber que durante todo o contexto dos evangelhos, essa foi a única vez que Jesus jejuou. Durante todo o seu ministério, nunca mais ele jejuou. E durante todo o seu ministério, ele não orientou e não convocou os seus apóstolos e discípulos que o seguiam para jejuarem. Inclusive, ele foi criticado por 2 grupos. Ele foi criticado pelos judeus e foi criticado pelos discípulos de João Batista, porque os judeus praticavam muitos jejuns durante o ano e os discípulos de João Batista também praticavam muito jejum. Esse era um costume que João Batista tinha e passou para os seus discípulos. E Jesus foi criticado por esses 2 grupos. Vem cá, Senhor, como é que é esse negócio? Os discípulos dos judeus jejuam, os discípulos de João Batista jejuam, e os teus discípulos não jejuam? E além disso, ainda eles denegriam a imagem de Jesus. Eles falavam assim que Jesus era um comilão e um beberrão, porque ele não jejuava, ele comia com os seus discípulos. O único jejum que Jesus fez foi no início do seu ministério, aquele jejum de 40 dias. Por que Jesus fez aquele jejum? A única resposta para essa pergunta é essa que eu vou dizer agora. Porque ele foi guiado pelo Espírito Santo para fazer aquele jejum. Durante toda a sua vida na terra e durante todo o seu ministério na terra, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo em tudo o que ele fez, inclusive para fazer aqueles 40 dias de jejum.
E o Espírito Santo não guiou mais Jesus para jejuar em nenhuma outra ocasião. Este é o jejum espiritual, quando o Espírito Santo faz com você o que ele fez com Jesus. Se o Espírito Santo guiar você para jejuar, então você jejua. Quem estiver anotando aí em casa ou aqui, anote aí o Romanos 8,14, onde está escrito assim, ó: os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse é o jejum espiritual. Não existe jejum coletivo, é pessoal. Quando o Espírito Santo conduzir, como conduziu a pessoa de Jesus, quando conduzir um crente a jejuar, uma pessoa a jejuar, essa pessoa então jejua. Ok? Outra coisa, antes de falar dos outros dois jejuns, vocês se lembram de um texto em que escritores introduziram na Bíblia uma frase que Jesus não disse? Numa ocasião em que um demônio foi expulso e os discípulos perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus respondeu assim: pela vossa falta de fé. Só isso que Jesus respondeu. E aí depois, pessoas que nós não sabemos quem, acrescentou um versículo aí, Mateus 17, 21. Mateus 17, 21 é um versículo acrescentado por pessoas. Jesus não disse isso. E colocaram essa palavra na boca de Jesus: essa casta de demônios só se expulsa pelo jejum e pela oração. Jesus não disse isso. Esse texto foi acrescentado. Eu já estudei todos os textos originais em grego dos evangelhos, e esse versículo não existe no Novo Testamento. Ele foi acrescentado, e aí, como muita gente acredita nisso, porque está ali escrito na Bíblia impressa hoje, muita gente pensa que existem demônios que a gente só consegue expulsar se estiver em jejum. Isso é mentira. Você pode estar com a barriga cheia e expulsar qualquer demônio, porque os demônios não saem em nome do jejum que você está fazendo. Os demônios são expulsos em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, e não por causa de nenhum jejum. E naquele mesmo texto, quando Jesus expulsou aquele demônio de um menino, filho ali de um homem, Jesus mesmo não estava jejuando, porque o jejum dele foi muito tempo antes disso, quando ele começou o seu ministério, e não naquele momento em que ele expulsou aquele demônio. Então, o jejum espiritual é quando você é guiado pelo Espírito Santo para jejuar. Lembre-se de Filipenses 2,13. Deus é quem opera em nós tanto o querer como o realizar. Se Deus está colocando em você uma vontade de jejuar, e você quer jejuar, isso aí pode ser que o Espírito de Deus está guiando você para jejuar. Então jejue você. E quando jejuar, obedeça a Jesus. Ninguém saiba disso, a não ser você e Deus. Lava a cabeça, lava o rosto. Não vai por aí assim mostrando uma cara de fome, palidez. É porque eu estou jejuando. Não, Senhor. Não diga para ninguém que você está jejuando. Só Deus saiba que você está jejuando. Essa é a orientação do jejum espiritual.
Rapidamente agora, o jejum circunstancial. O jejum circunstancial é quando a circunstância obriga você a fazer um jejum. Por exemplo, você vai no médico e o médico pede para você uma série de exames e ele fala assim: para você fazer esses exames aqui, ó, você tem que estar em jejum de 12 horas. É um jejum circunstancial. E como crente, como cristão, o que você faz? Bom, eu vou aproveitar que eu tenho que fazer esse jejum e vou dedicar esse jejum em oração ao Senhor. Amém? Esse é um jejum circunstancial. E o jejum emocional. O jejum emocional. Qual que é esse? É quando você está passando por alguma coisa na sua vida, seja ela positiva, seja ela negativa, e você é imbuído de um sentimento, de uma emoção que você está tendo para passar por esse momento, e por causa do que você está sentindo, você não tem fome. Você não tem fome. Eu já tive momentos que eu estava tão alegre em Cristo Jesus que eu não queria comer. De alegria, então eu jejuava. É o jejum emocional. E o contrário também acontece, tá? Está passando por uma grande tristeza, um momento de tristeza. Por exemplo, quando morre um ente querido. Pode notar que quando morre uma pessoa, a pessoa mais próxima está ali envolvido daquele sentimento de perda. E geralmente esse sentimento de perda tira a fome da pessoa, ela não come nada. O que é até terrível, por isso que muitas vezes, assim que aquele ente querido é sepultado, a pessoa desmaia lá no cemitério. Eu já vi isso acontecer muito. Por quê? Porque ela passou às vezes a noite inteira, essa pessoa passou a noite inteira no velório, sentindo aquela perda, fazendo aquela despedida, e esqueceu de comer, porque ela não estava sentindo vontade disso, estava envolvida por um momento emocional em que ela simplesmente não comeu nada. Então isso é o jejum emocional, isso pode acontecer. Agora, desses 3 jejuns, o principal é o espiritual, quando o Espírito Santo te guia. Agora, jejum não expulsa demônios. Segundo, tem gente que fala assim, que o jejum quebranta a carne. O jejum não quebranta a carne. Não quebranta a carne. O cristianismo não é o campeão mundial de jejum. Os campeões mundiais de jejum são os muçulmanos e os hinduístas, os islâmicos e os hindus, pessoas que não são de Deus, pessoas possuídas por demônios, pessoas que não adoram a Deus de verdade, tá? Não são de Deus, são os campeões mundiais de jejum. Na época do Ramadã, os muçulmanos chegam a jejuar 40, 50, 60 dias. Os hinduístas, religião, por exemplo, do Mahatma Gandhi, dos sacerdotes hindus, eles tinham costume de jejuar até que o corpo deles ficasse aparecendo todos os ossos. Esses são campeões mundiais de jejum. Se jejum expulsasse demônio, essas pessoas seriam libertas. Então isso é misticismo, tá? Então, para que eu jejuo? Para dedicar esse tempo de jejum em oração e meditação na palavra. Amém? Glória a Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.